Bem, então, boa noite, né, para todos os colegas, né, todos os colegas. Como não tinha nenhum rigor, assim, de como a gente iria fazer essa apresentação, eu fiz um resumo, né, de alguns pontos. Então, eu vou fazer uma fala de como foi, assim, meu entendimento a respeito desse capítulo, e fiquem à vontade para fazer seus comentários, até durante a apresentação, ou se preferirem, posteriormente, porque eu fiz um resumo curto. Bem, então eu organizei as ideias apresentadas nesse capítulo, entendendo que o autor, Vygotsky, vai tratar desse processo, né, da imaginação em algumas etapas. Não necessariamente que elas sigam uma linha linear, né, e com todo esse rigor de primeiro vem essa, depois é a forma que que eu compreendi que ele teve de tentar explicar como ocorre o mecanismo da imaginação criativa. Então, ele vai separar, né, nessas etapas, na dissociação e associação, numa segunda etapa, na modificação e na distorção, numa terceira etapa, na associação, numa quarta etapa, na combinação criativa, e, por fim, quando isso tudo vai passar da imaginação para o concreto, para a realidade. Então, já no início do capítulo, o autor vai destacar que a imaginação criativa é um processo extremamente complexo, ou seja, a criação não é algo pontual. Ele até menciona logo ali no primeiro parágrafo que toda atividade da imaginação é uma história extensa. Eu fiquei com a tradução do Zoya, assim, a outra colega tinha ficado com outro texto, e eu dei uma lida por cima no outro texto, e tem algumas palavras, como a gente viu na outra semana, que se modificam conforme a tradução, né? Mas no texto, nesse texto da tradução de Zoya, então, continuando, vai tratar como um processo, essa imaginação, que ele vai tentar descrever em etapas, e ele destaca que a criação não é algo, que a criação, que esse processo de imaginação não é algo pontual, né? Que surge do nada, né? Então, o que a criança, o que o indivíduo vê e ouve vai sendo registrado, vai acumulando material, para que ocorra um processo complexo de reelaboração desse material. Então, essa primeira etapa, né, que ele chama de dissociação e associação, vai depender das percepções internas e externas da experiência do indivíduo. A dissociação, o que seria para o autor? É um processo, um mecanismo que consiste em fragmentar esse todo complexo em partes. Então, dessa experiência que é interna e externa, que eu entendi que é bem fluida, né? Porque o processo ele se move, ele se modifica ao longo de todo o mecanismo da imaginação. Ele dá o exemplo, por exemplo, da personagem Natasha, de Tolstói, onde ele constrói essa personagem a partir de referências de duas mulheres da sua vida real, né, concreta. E esse mecanismo de dissociação, então, é pegar algumas partes, destacar algumas e suprimir outras, para construir a personagem. E isso se dá em todo o processo do desenvolvimento da base do pensamento abstrato, né? Nesse momento desse mecanismo da imaginação. Então, para dissociar, ele entende que é preciso primeiro dissociar para depois modificar. Então, como ele constrói essa personagem, ele chama de modificação e de distorção.
Então, as marcas dessas impressões que vão se tendo, como eu já disse, são fluidas, essas impressões vão se modificando, aumentando ou diminuindo as suas dimensões naturais. Ele dá o exemplo do exagero na criança, ele até traz no texto algumas referências de histórias, quando a criança aumenta, né, uma história ou um elemento concreto dessa percepção do externo. E isso me lembrou, inclusive, da importância, a gente tem aqui duas pessoas que são das áreas das artes, né, da importância do exagero na comédia, né, nas caricaturas, e o quanto isso é importante no mecanismo da imaginação. Enfim, depois que é dissociado, depois que passa por esse caminho de modificação e distorção dessas impressões, aí vai se dar um momento em que é preciso pegar todos esses elementos e trazer para e associar, unir esses elementos que foram dissociados e modificados. E aí se dá para que possa se organizar um sistema, né, feito de combinação de imagens individuais e construindo, assim, um quadro complexo. Para isso, né, ele vai dizer que é preciso que o ser humano, né, veja, o ser humano ele vai ter que se adaptar a nada que a gente constrói nesse mecanismo da imaginação, parte só de experiências anteriores, né? Como as colegas comentaram na última aula. E, assim, depende também da capacidade do ser humano de se adaptar ao meio e às situações que ele vivencia. E num ponto bem importante, assim, que ele traz no texto, já mais até para o final do texto, que é um capítulo curto, né? Ele explica que a imaginação, né, costuma ser retratada como uma atividade exclusivamente interna, que depende das condições internas, das condições externas, ou melhor, dos casos, como se fosse uma coisa que só dependesse do indivíduo, né? Que fosse como se dependesse só dos sentimentos ou das necessidades da própria pessoa. Mas não é bem assim, né? Depende muito do meio em que isso acontece. Então, ele cita o autor Ribot, a autora coloca só o primeiro nome desse outro autor que Vygotsky cita, que é Ribot, não sei se assim se pronuncia, mas que ele traz a importância de que esse mecanismo da criação tem um coeficiente social, né? As classes privilegiadas, né, detêm um percentual incomensuravelmente maior de inventores na área da ciência, da técnica, das artes, exatamente porque, às vezes, passam por experiências do meio que oportuniza isso, né? Enquanto as classes que não detêm esse privilégio, acaba por ter que, enfim, passar a maior da sua vida trabalhando e sem poder ter experiências culturais, sociais que contribuem para esse mecanismo da imaginação. Então, eu fiz um resumo muito simples, professora, mas também com o intuito da gente poder discutir e conversar com todos os colegas aqui. Talvez alguma coisa eu tenha deixado escapar, né? Vi ali que deu 10 minutos, mas para poder iniciar uma discussão. Então, eu deixo à vontade para que a professora e os colegas possam fazer seus comentários. Parabéns, Bruna, eu gostei muito da tua apresentação, né? Muito didática, muito clara, né? Realmente é interessante, né? A imaginação como um processo extremamente complexo, né? E a história da imaginação é uma história extensa, né? Théodule Armand de Ribot é um psicólogo francês, né? Um psicólogo experimental, fazia
né, trabalhos experimentais, e trabalhou também com Stanislavski. Então, Vygotsky cita bastante o trabalho de Ribot, né? Ele trabalhou com métodos experimentais, né? Toda essa escola, né, formada, os primeiros alunos, né, que se formam na psicologia, na história da psicologia, né, eles vão construir, assim, uma psicologia que inicialmente ela é experimental, né, e uma psicologia que se baseia muito nas próprias bases, né, da Gestalt, de figura e fundo, né. Então, quando Vygotsky começa a falar sobre imaginação, toda a história da imaginação, né, ela é uma história muito antiga, muito complexa, né. E eu acho, assim, importante isso, né, que quando a gente fala de criação, até quando eu li, eu me lembrei de uma frase de Nietzsche, que a gente viu, eu e o Pedro, não, acho que eu vi muito tempo atrás, no 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 metrô de Lisboa, que dizia assim: "É preciso muita guerra interior para parir uma estrela que brilhe", né. Então a frase de Nietzsche, né. O processo de criação, então, é um processo que leva muito tempo, né, para que essa ideia criativa emerja, né. E Vygotsky vai falar: "O que denominamos criação é apenas o ato catastrófico do parto que ocorre como resultado de um longo período de gestação do feto". Então eu me lembrei, quando eu li esse trecho, de Nietzsche. Ele vai falar, eu acho que o Pedro talvez possa até dar uma explicação um pouco melhor do que a minha, de 2 processos, né, dentro da imaginação. Da dissociação, esse processo então de dissociar, boa noite Anderlé, e a associação das impressões, né, como parte do processo. Então eu acho que é muito importante isso, né, como é que você faz essa dissociação, quer dizer, vai tirando os elementos, vai separando elementos da realidade e depois vai associando esses elementos da realidade, né. E outra coisa também que me chama atenção, espera aí que tem mais alguém querendo entrar aqui, deixa eu ver se eu esqueci de autorizar alguém. Carla, espera aí. Então, o outro processo importante é essa questão, né, da imaginação, e da invenção sempre como algo que é fruto do seu tempo histórico, né. Eu sempre digo para os meus alunos: "Olha, se Mozart nascesse, né, não fosse filho de maestro, não nascesse cercado de musicalidade e tal, será que seria Mozart? Se nascesse na savana africana, numa tribo, né, no máximo, sei lá, seria um excelente tocador de tambor, né". Professora Maria, Então oi? professora Sara, a professora Tiana gostaria de entrar, está pedindo acesso. Eu acho que já consegui dar um acesso a ela. Então, o processo de genialidade, de criação da genialidade, ele não é descolado do tempo histórico, né. Não é descolado dos bens culturais a que a pessoa tem, contato e acesso em determinado momento. Eu acho que, não sei, alguém levantou a mão, não sei quem foi, eu estou aqui. Pedro, acho que é você, vamos lá. Fui eu. Bom, legal, viu, Bruna? Muito obrigado pela tua leitura, pela percepção a respeito dos Eu temas. estou ouvindo muito baixo o que você está falando. Ah, é? Deixa eu ver se é o botãozinho aqui. É aqui, ó. Agora estão ouvindo Agora bem, não? melhor, ficou ótimo. Uhum. Ah, então tá. Bom,
Quero agradecer a Bruna pela leitura e a percepção que ela teve. Realmente são dois processos, um associativo e outro dissociativo. O associativo está relacionado a todo esse espaço-tempo que nós vivemos, que nossa relação social, nossos aprendizados diários. O Vygotsky explica muito bem que a criança ainda não tem todo um conhecimento para ter um salto qualitativo no sentido de representações que possam dizer assim, que sejam complexas, especiais, como acontece por um cientista, um poeta, um escritor, coisa dessa natureza. Mas a criança, ela mostra muito claramente que ela está fazendo esse esforço, a gente percebe. Então, esse assombro que nós vemos a criança dizendo, nossa, como ela é criativa e tudo mais, está muito relacionado àquilo que nós estamos falando agora, que é a associação da criança, nós nos associamos ao que ela está vivenciando, como uma experiência inata, diferenciada, etc., quando, na verdade, ainda é muito frágil, ainda é iniciante, ela está se apresentando e fazendo associações e dissociações. Eu me lembro que eu contava histórias em escola, né? E eu dissociava e associava. Eu perguntava que histórias vocês querem ouvir hoje. Eles contavam as histórias que eles conhecem, do Batman, Superman, do Pokémon, enfim. E eu falei, vocês conhecem a história da cortina que chorava? Meu Deus! Eles morriam de rir, porque nunca imaginaram uma cortina chorar. Como é que a cortina ia chorar? Então, essa associação da cortina que chora com o barulho da cortina que se abre é uma dissociação e é uma associação ao mesmo tempo. Eu acabei lendo esse livro porque eu resolvi fazer uma retradução. É um empreendimento para nós mesmos, do grupo, eu mostro quando ficar prontinho. E eu resolvi, então, fazer algumas associações e dissociações e acabei escrevendo a história, que eu vou contar rapidinho para vocês, da menina que sai de casa e vai para uma olaria e vê uma grande fornalha. E no fundo da fornalha tem um tijolinho, o único que sobrou, que ainda não foi queimado, ainda não aconteceu nada com ele. Ela corre para casa correndo, né? Corre para casa correndo é ótimo. Ela vai em casa e traz um fermento e ela joga no pão. E ela vê o tijolo como pão. Ela joga no pão porque ela está vendo que aquilo é um pão. Então ela está associando coisas que ela já viu da sua própria experiência e agora ela está dissociando, porque afinal de contas ela sabe muito bem que é um tijolo. Então ela se dissociou daquela cultura toda, mas ela está aplicando. E ela vê que o tijolo começa a crescer, crescer, e quando os outros tijolos vêm e somam com aquele e se vai fazer a queimada do tijolo, vai assar o tijolo, aquele tijolo começa a crescer, 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 fica imenso. E um dia ela, passeando pela rua, viu aquele tijolo imenso sendo guinchado assim por um guindaste imenso para ser colocado no edifício. E todo mundo ficou encantado, os cientistas vieram saber por que aquele tijolo era tão importante. Que tijolo fantástico, é leve, mas é gigantesco, é macio. E ela responde, é macio que nem pão. Enfim, uma historinha assim para eu fazer um exercício sobre associação e dissociação, para compreender que existem, no nosso modo de convivência, da nossa relação, essas experiências da vida, que a criança também tem. E ela pode muito bem inventar uma história. Como vocês vão ver, a história que o Carl Gross conta de uma experiência que ele teve com sua filha de 5 anos e meio, que ela fala para o pai assim, imagine que você é um rei, e daí você tem uma filha. A filha, claro que ela vai fazendo associações. E a criança está num berço,
E o pai se aproxima da criança e vê que é ela. E é ela mesmo uma filha. E ela está associando de novo, porque ela é a filha. Daí eles se casam. Olha só que viagem. E então eles sentam-se num trono. O pai senta no trono do rei e ela se senta no trono da rainha. Então, por acaso, um acontecimento do cotidiano, o pai pede, quer dizer, o pai não, o rei pede para sua rainha, por favor, podia me trazer um copo de cerveja? Ah, ela diz, pois não, claro que sim. Foi ali buscar um copo de cerveja. Só que o copo de cerveja tinha 2,10 metros a mais de altura. Era imenso. Nossa, a criança trouxe, então, que não é criança, é a rainha, associação e dissociação, e apresenta o copo. E o pai, que não é o pai, é o rei, bebe. Ah, muito obrigado. Daí, então, ela conclui. E eles vivem lá, aonde eles estão, para sempre como devem ser. Pronto, acabou a história. A associação e dissociação são partes integrantes desse pensamento, da relação de desenvolvimento da imaginação. Aqui vou mostrar para vocês, espero que vocês consigam ver, o livro do Ribot. Na verdade, é Théophile Armand Ribot. Vocês conseguem ver, não? Diz aí que eu quero ouvir. Sim, prof. Ah, então tá bom. É um ensaio sobre a imaginação e a criação. E esse é o ponto referencial assim, mais importante que o Vygotsky traz, e que nós podemos discutir bastante tempo a respeito disso. Vocês mesmos devem ter experiência da infância, da vida de vocês, né? Coisas que aconteceram. Vocês podem ter lembranças relacionadas do dia a dia, de construção, né? Dessa relação com o real, que é a experiência vivenciada, a experiência da qual se apossa o conhecimento, e a experiência transformada, que é a dissociação desse acontecimento em algo imaginário gigantesco. A intenção da criança, desse imaginário gigantesco, é superar as dimensões do cotidiano, para que esse cotidiano, esse estado do agora, se transforme em algo realmente superior, mágico. É o treinamento dela para alcançar níveis de imaginação elevados, que quando ela vai amadurecendo com o tempo, vai construir. Depois, no 4º capítulo, nós vamos ver essa outra parte. Mas podemos discutir mais a respeito. Era legal que vocês trouxessem assim, contribuições das suas próprias experiências, para a gente entender bastante bem como é que o Vygotsky pensa nesse momento a respeito do desenvolvimento da imaginação da criança. Vamos lá, vou passar aqui para a professora Sara. Era só um trecho, né? Eu adorei a história que você contou. E as crianças têm mania de aumentar as coisas, né? Então, o copo da cerveja é gigantesco, né? O copo é imenso, como ela descreve esse copo gigantesco. Então, essas dimensões, elas vão se alterando pelo nosso próprio estado emocional, né? Mesmo quando a gente fala assim, ó, como é que foi teu dia? Mesmo um adulto usa a hipérbole na fantasia para descrever um estado emocional. Então, às vezes, a gente está colocando sob a imaginação na infância, mas tem elementos que permanecem, né? Como é que você está? Estou morta. É óbvio que você não está morto, né? Mas, assim, está morta, quer dizer, uma expressão exagerada, né? Então, a influência de nossos sentimentos internos e profundos, né, faz com que nós, adultos, também, de certa forma, vamos exagerar, né, usar a nossa imaginação de uma forma exagerada para ilustrar
um determinado sentimento. Diga, Pedro. Não, eu estava lembrando aqui que para Vygotsky é importantíssimo o ambiente. Esse ambiente, quando se fala em ambiente, esse meio ambiente, a gente está falando das relações, interações culturais, que são os primeiros passos do aprendizado de uma pessoa, que ela aprende primeiro as relações ligadas à cultura, aos valores culturais. Como que o pai, por exemplo, acena para o bebê no berço, como a mãe segura o nenê. A criança vai percebendo esse modo cultural, esses gestos e essas relações culturais no primeiro momento. Então, quanto mais experiências diversas e diferenciadas houver, melhor será o caminho do desenvolvimento da imaginação da criança. E você vai ver crianças falando corretinho, arrumadinho, porque ela está copiando essa cultura. Você vai ver crianças transformando, saltando de cima de um cavalo, que na verdade é o assento do carro, e assim por diante. Nós vamos ver essas associações e dissociações. Mas o que eu queria dizer em relação a isso é que quando você oferece melhores espaços diferenciados para a criança ter mais experiências no ambiente, porque se o teu ambiente esteja rico de livros, de objetos diferenciados, de processos, por exemplo, do fazer, do alimento, do cuidar das coisas, dos bens, do bichinho de casa, do cachorrinho que a gente ama, tudo isso a criança vai aprendendo e ela vai ampliando o seu repertório e seu aprendizado de si mesma através dessa relação com o ambiente que vive. Essa transferência, transformação para as coisas gigantescas, fora de tamanho comum, desconhecidas e variáveis, parte também do pressuposto da experiência memorial que ela vai construindo. Por exemplo, vou perguntar a vocês, acho que eu já até contei. Eu me lembro que eu ia para a casa dos meus avós e achava uma escada gigantesca. Aquilo era o fim do mundo, era gigantesco, era realmente absurdo. Quando eu fiquei jovem, mocinho, fui lá e vi que a escada era pequenininha. Era uma escada simples, não era uma escada gigantesca. Mas a minha experiência afetiva, memorial, aquela experiência, aquela vivência de subir a escada da minha primeira infância, me levou a sempre pensar que se tratava de algo gigantesco. E quando eu tratava de uma escada daquele porte, eu transformava essa escada como se fosse um Monte Everest. Eu buscava todos os meios para explicar a absurdidade do tamanho da escada. É isso aí. A Leninha vai falar? Fique à vontade, Leninha, eu vou apagar aqui. Oi, boa noite. Duas coisas que eu achei muito interessante, né, nessa leitura, a questão daquela, né, da criança aumentar, aí o professor falou para falar sobre uma experiência que a gente fixa quando faz. Minha filha, uma vez chegou ela tinha uns 6, 7 aninhos, chegou na escola dizendo que tinham achado uma cobra enorme na escola dela. Eu falei, meu Deus, acharam uma cobra, filha, na tua cima, mãe, na minha sala, no canto da minha sala, tinha uma cobra enorme. Eu pensei, gente, mas como que não falam, né? Não me avisa, não mandam recado. Aí eu fui na escola saber. Gente, o que aconteceu ontem? Minha filha chegou em casa dizendo que vocês acharam uma cobra no canto da sala dela. Aí a diretora começou a rir, né? Ela falou, não, foi o que a gente chama de osga, né? Uma lagartixa pequena que estava lá. Não era uma cobra, mãe. Aí eu, não, mas ela disse que era uma cobra enorme. Eu não sabia dessa questão que o Vygotsky coloca, né? Dessa questão de... Hoje eu entenderia melhor, mas eu fiquei tão assustada com essa questão dela achar que era uma cobra, que ela chegou dizendo que era uma cobra enorme, né? Outra questão que eu achei muito interessante é a questão da vivência dos surdos mesmo, né? A gente vê que eles trazem na personalidade uma insegurança muito grande, mas em virtude exatamente disso, né? Porque quando você é criança, que você está no berço, que você chora, ou que você chama, e a mãe de longe te fala, filhinho,
calma, mamãe tá indo, né? Mamãe vai embalar, já vai fazer seu mingau, ou já vai fazer alguma coisinha. A criança, ela recebe isso e ela vai conseguindo construir isso. Uma criança surda, não. Se ela não tiver esse contato visual da mãe, para a mãe falar, calma, mamãe já vem, vai cuidar, ela vai ficar lá e ela não vai entender nada do que acontece. E eu lembrei de uma experiência de uma adolescente, que já era adolescente, e ela nem ainda se tocava da questão que tinha, por exemplo, da Copa do Mundo, ela nem tinha essa informação, então ela estava brincando lá. De repente, todo mundo saiu gritando para fora e ela saiu gritando também, achando que estava pegando fogo, alguma coisa. Mas era um gol do Brasil, era a época de Copa do Mundo. E o Brasil tinha feito um gol, todo mundo saiu para comemorar e ela não entendia o que estavam fazendo. Ela ficou desesperada, assustada, achando que a casa estava pegando fogo, foi para fora também. Mas de repente ela se deu conta que estava todo mundo rindo e fazendo festa. Aí que, né, ela foi entender toda essa questão. Por isso que, né, essa questão. Aí lembrei de contribuir com isso. O Marcelo vai falar, né, Marcelo? Você não está aparecendo você. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Marcelo, moro em Sorocaba, moro em Votorantim, me casei, morava em Sorocaba, moro em Votorantim, tenho uma filha de 11 anos. Mas quando eu era pequeno, ainda, em Sorocaba, tinha um poste. Aquele poste era longe, longe. E eu tinha um negócio que chamado tonquinha. Tonquinha é um negócio com são 3 rodas, um triciclo pequeno, vermelho, com rodas pretas e um plástico vermelho. Aquilo para mim era gigante. Eu entrei naquilo e eu soltei a tonquinha e ela foi longe e bateu no poste. A lembrança daquilo é como se eu tivesse ido e sofrido um grande choque. Eu larguei a tonquinha, eu voltei chorando, eu entrei pro portão. Alguém recolheu ela. Alguém recolheu porque eu entrei chorando, né? Porque para mim eu tinha me machucado. Muito tempo depois eu fui já casado, fui tomar um sorvete, né? Ali no local próximo, já com a minha esposa. Passei de carro, eu olhei o poste, nossa, meu Deus, acho que dava ali, não dava em metros, uns 10 metros, no máximo, uns 10 metros, sabe, assim, uma questão de ali. Então, eu lembrando, vendo, eu peguei aqui o livrinho para ver, João, foi de uma clareza muito, professor Pedro foi de uma clareza muito grande, e também a nossa colega foi de uma clareza muito grande também. É real. Eu lembrei, eu olhando para trás, aquele poste era longe, sabe, aquela coisa bem distante. E a tonquinha era enorme, eu ficava cheio naquela tonca, eu parecia um motorista de moto. E ele foi, claro, a velocidade não foi tão grande, mas aquela tonquinha era uma descida pequenininha, ela foi, bateu no poste. Eu saí chorando. Quando eu voltei, falei, meu Deus, mas como que essa distância tão pequena? E agora, trazendo Vygotsky para a gente percebe, né, que daí a memória afetiva, é assim que a gente fala? Sim. A memória afetiva da gente, nos trai, né? Ela traz para a gente aquilo que é a situação para a gente, a dimensão que eu tinha do poste era aquele, mas na verdade não é. O poste uns 5,5 metros, no máximo 10 metros tinha, e a tonquinha foi lá e bateu no postezinho. Incrível. Muito obrigado pela oportunidade, professor Pedro, e a todos, e passo a palavra. Bom, eu só queria fazer um comentário, tá, Marcelo? Certo. Antes de eu passar aqui, tem a Leninha e a Paula vão falar. Então, outra questão também é a questão numérica, e você teve uma experiência também de dimensões. Então, a distância, nós podemos, como você traduziu mais tarde, não mais que 10 metros, 12 Isso, metros. máximo. Então, essa experiência, esse assombro da distância que fez você disparar para casa.
Então, essa relação numérica, essa dimensionalidade da experiência, é muito claro em Vygotsky. Inclusive, ele dá um exemplo muito bonito a respeito, aliás, através de Ribot, a respeito das numerações gigantescas que a cada 2 quinqualhões de anos o mundo muda, mas e quincalhões de oceanos, e cada oceano representaria 1 quinqualhão de anos. Então, é muito tempo. Esse muito tempo dessas transformações precisaria realmente de um budista ser um gênio da meditação para poder sobreviver. Essas dimensões extraordinárias, elas te dão um chão, que é numérico, e elas te tiram da real, porque é tão imenso que você não alcança. Então, a realidade é, ao mesmo tempo, algo tocável, percebido, mas você não dá conta de toda a realidade. Então, ela é gigantesca sempre. Eu estou aqui, mas eu não sei o que acontece na outra parte do aposento da casa. Eu não tenho ideia do que se passa lá. Então, eu não tenho total controle de tudo. Mas a minha imaginação, a experiência da Tonquinha ainda até o poste, me ajuda hoje a reconhecer essa eficácia da minha imaginação de transformar as dificuldades em algo realmente superior, da qual eu tomo conta, da qual eu, então, sintetizo, eu aprimoro, eu construo a arte, eu construo a cultura. Só para, antes da Paula, viu, Paula, só um instantinho, só vou te passar a palavra. Antes de tudo, tem uma história do cara que, professor, punha a progressão aritmética no quadro. PA, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais... Um dia um menino se encheu daquilo, colocou um parênteses e colocou o número dentro e já multiplicou tudo. Isso também é uma questão da dimensionalidade, da transformação da imaginação em respostas mais evidentes para o mundo real. É uma associação que ele já aprendeu sobre a questão da multiplicação e é uma construção criativa para resolver um problema que não precisava colocar PA1, PA2, 3, 4, 5, 500, 800. Ele resolvia na hora e o professor ficou encantadíssimo como é que ele fazia aquilo, porque a técnica para vocês todos professores, e o regulamento da escola era seguir aquela tabela. Ele mudou. E mudou tudo para sempre, porque graças à imaginação, à associação que ele teve, e graças à dissociação de tudo isso, ele construiu uma nova fórmula matemática. Vamos lá, Paula, vamos ouvi-la. Boa noite, Paula. Espera aí, que eu... Está soluçando o teu computador igual o meu. Eu estou no celular hoje, porque o meu... Está conseguindo? Estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo, Paula. Então, eu sou a Paula Janaína, eu estou morando agora em Valparaíso do Goiás, né? Eu sou carioca, mas eu vivi muitos anos em Brasília. Aí eu acabei de passar no concurso aqui próximo e vim morar aqui. Bacana. Eu sou de uma família, né? Eu sou uma mulher negra, né? De uma família da periferia do Rio de Janeiro. E aí, quando a amiga apresentou o trabalho, e logo no finalzinho, ela falou sobre a questão da cultura, né? Que às vezes as pessoas, às vezes não, que as pessoas mais abastardas, né? Aí eu coloco a minha parte periférica, às vezes não, muitas vezes não tem acesso à cultura, não tem acesso a museus, né? A cinemas, e que aí eu fico perguntando, eu sou um pouco confusa, tá? Porque a minha cabeça, eu tenho TDAH, sabe? Então eu penso mil coisas ao mesmo tempo. E assim, eu sou mãe de 2 crianças negras. E quando eu, né, me tornei mãe, vi aquela coisa de uma mãe negra, eu ficava pensando assim, ai meu Deus, eu tenho que levar os meus filhos a cinema, a teatro, para que eu possa deixar para eles uma coisa que a minha família não conseguiu, a questão da herança cultural, né? Que eu ficava pensando assim, isso vai fazer parte
dessa construção, né? Tanto de caráter, mas também essa coisa da imaginação, que vai fazer com que eles escrevam melhor, que eles tenham uma visão crítica de mundo, porque eles vão participar dessas rodas culturais, né, desses eventos. Então, eu sempre fiquei muito atordoada e querendo dar essas oportunidades, né, que eu não tive para os meus filhos, né? E aí, quando a outra, eu esqueci o nome dela, que falou, né? A Bruna, né, citou Bruna, Nietzsche. né? Não, que citou Nietzsche, né? A Maria Sara, professora Isso. coordenadora aqui. E aí eu fiquei pensando um pouco nessa questão de que a gente valoriza muito os saberes eruditos, né? Música clássica, pintura, não sei o quê. E às vezes a gente desvaloriza um pouquinho dos saberes populares, né? Dos saberes populares. Porque aí eu fiquei trazendo, assim, quando uma vez a gente foi ao Rio de Janeiro, e aí eu levei os meus filhos, né, na parte da periferia e tal, e aí a gente vendo, assim, as crianças que não tinham acesso ao Beyblade, né, original, ia lá e fazia o próprio brinquedo, sabe? A criança que não tinha lá a bola ia lá e inventava alguma coisa que transformava aquilo em bola. Isso é criatividade, isso é imaginação, né? Por isso que eu sou apaixonada Sem pelo dúvida. Ariano Suassuna, que também traz a questão da cultura do Nordeste como também uma cultura erudita, uma cultura que deve ser valorizada, sabe? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu fico perguntando a que ponto a gente coloca a questão da criatividade e a imaginação, sabe? O que quais são os parâmetros que a gente deve colocar para estimular, né, a criatividade dos alunos. Eu fico pensando como que estimula a criatividade dos meus filhos, porque quando eles vão escrever, aqui em casa é repleto de livros, e eles estão sempre indo ao cinema, indo a museus, eu sempre levando essas coisas. E eu vejo, por exemplo, meu filho de 9 anos, ele é super criativo, tem uma imaginação super fértil, mas é para outras questões, sabe? Não sei se tem muito a ver com essa busca incessante que eu tenho de deixar uma herança cultural erudita, sabe? Que, não sei, eu fico muito confusa com essa questão de como estimular a criatividade e a imaginação e o que realmente vale a pena, sabe? O que a gente deve valorizar. Vou responder. Posso? Pode. Quer dizer, a professora também vai falar, mas eu só quero dizer uma coisa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Diz o Fernando Pessoa. Um índio da Amazônia, um curumim, um indinho pequenininho no meio do Amazônia, lá longe, que nós nunca chegamos lá, nunca vimos, ele tem mais percepção das cores das árvores, das plantas, ele tem mais audição de detalhes do que está próximo, do que está longe, do perfume, do vento, do ar, do rio que passa, do que nós possamos imaginar. De fato, se ele fosse Mozart, ele não seria um cara que faria uma orquestração. Ele não seria esse cara, porque lá não tem um hábito ligado à orquestração, à música erudita, à música clássica, como conhecemos. Mas ele tem um universo da qual Mozart jamais sonhou. Então, essa genialidade está relacionada ao ambiente. Você pode se preocupar, levar museu, levar isso, aquilo, talvez por uma complementariedade em relação a todo esse processo civilizatório que vivemos, que é um conhecimento da história civilizatória do homem, do ser humano no mundo. Mas isso não quer dizer que as experiências que você tenha, as experiências sociais de uma criança... Eu me lembro de uma coisa, eu trabalhava na comunidade distante, né?
As pessoas viviam em ocupações, e eu trabalhei lá, assim como a Bruna trabalha e outras pessoas, o meu amigo Estevão também trabalha. Eu trabalhei lá. E o meu divertimento o meu trabalho era fazer divertimentos. E eu não tinha absolutamente nada para mobilizar as crianças para curtirem alguma coisa. Aí eu peguei um monte de tijolos e fui construindo e mudando, e eles aprenderam um processo muito mais eficaz do que eu tinha, e comecei a acompanhá-los. E eles foram construindo, destruindo, transformando, e aqueles tijolos todo quebrados, eles foram construindo coisas mais lindas do mundo. E, de repente, como isso acontece, infelizmente acontece, o colega veio e me abraçou e disse: nós temos que ir embora agora. Que era já quase 11 da noite, eu estava lá brincando no meio de todo mundo. Na hora que isso aconteceu, houve uma decepção completa e total. Como que se tudo aquilo que nós estávamos construindo não tivesse valor mais nenhum. E eu não teria tempo nem dinâmica pedagógica para explicar. Claro que sim, claro que tem, tudo o que você fez é lindo. Claro que o que você faz é maravilhoso. Claro que é importante construir e transformar, como que você fez lindamente. Como que isso que você faz é magnífico. Você não precisa ter livros na parede, nem quadros dentro de uma estante, e nem televisões em cima do sofá, e nem uma televisão para você assentar e assistir um sofá. Você não precisa de janelas para sair de casa, nem portas para abrir para ver o quintal. Você não precisa também fazer essas inversões que eu fiz, e nem essas transformações da palavra. O que você precisa é de um ambiente seguro que possibilite à criança o direito de imaginar, transformar, associar e dissociar. O que seja aonde for, a criança é sempre criança, e o universo onde ela vive é o universo cultural de todos nós. Talvez a gente não esteja perto vendo essa magnificência, essa beleza da transformação de um monte de pano numa bola. E nem vemos também o gol que ele vê quando ele chuta para gol. E nem nos emocionamos porque não vemos. Mas eu garanto para você que ela sim. Ela se emociona, ela transforma, ela é criativa, ela é magnífica. Então a tua preocupação maior, você já dá a resposta a você mesmo, levando para os espaços que você quer, como você pode, do jeito que você tem como fazê-lo, porque o que mais importa é que a imaginação e a criatividade que dá esse potencial da inteligência criativa da criança, todas já têm. Só precisa dos pais que considerem isso como um valor. Considerá-las como valor, considerá-las como pessoas criadoras do seu próprio universo, do seu próprio valor histórico, cultural. E é sempre lindo. Criança é sempre maravilhoso. Só precisa de alimento, do cuidado e deixar que a vida transforme. Que a experiência que ela tem, ela vai ter mesmo. E vai ser magnífico sempre. Será que eu posso responder a colega também? Pode, Acho que eu claro. tô na fila, Bruna. Então, Paula, o que acontece, né? Quando a gente fala de uma psicologia concreta, veja, o que Vygotsky quer é uma sociedade em que todas as pessoas tenham acesso aos bens culturais. Você pode não ser socialista, mas a visão do marxismo e de uma psicologia marxista é uma visão de dizer assim, todo mundo tem que ter iguais direitos aos bens produzidos pela nossa cultura. As pessoas têm que ter direito ao acesso, né? Então, a estratégia de luta nossa, ela tem que ser comprometida justamente com isso, com a superação de uma sociedade capitalista onde nós temos uma educação que se esvazia, né? Uma educação em que a subjetividade do indivíduo ela é empobrecida, né?
na arte, no processo criativo, não tem espaço, né? Mas uma escola conteudista, uma escola que trata da subjetividade de uma forma homogênea, como se todas as pessoas pensassem iguais, como se todas as crianças fossem iguais, como todos os professores fossem iguais, né? Então, é nesse contexto, né, que o Vygotsky traz, na página do livro, deixa eu pegar aqui a página do livro, deixa eu compartilhar, porque a gente está lendo o texto do autor, é importante a gente situar o autor, né? Aqui. E ele vai trazer um exemplo, não sei se é de Ribot, aqui, ó. Suponhamos que nas Ilhas Samoa nasce uma criança com gênio, porque até o conceito de genialidade ou de gênio era uma coisa que, à época, era algo assim, fulano é um gênio, isso é hereditário, né? Então, por que Vygotsky faz essa situação, né, dessa dependência da criação em relação ao meio? Porque por trás, né, no máximo expandir em escala 2 ou 3 ou 4 tons, até criar algumas melodias complexas. Por isso, seria incapaz de compor sinfonias, da mesma forma que Arquimedes inventar a máquina da eletrodinâmica. Então, ele diz que é fruto do seu tempo. Então, a gente não pode ler o Vygotsky também descolado do seu tempo. A gente está falando de um autor que está privilegiando um discurso marxista. O que ele quer é que todas as pessoas tenham direito a tudo, né? Que a criança tenha direito ao acesso. Então, o teu ponto de vista não tá errado, Paulo. Tem que ter acesso, tem que ter disponibilidade de acesso, né? Não só para uma classe social, mas para todas as classes sociais, né? É isso, Bruna, vai lá. Eu achei bem pertinente o que a Paula trouxe, de trazer esse questionamento do que a gente valoriza também como saber, né? E realmente a gente, a professora falou, a gente lê, né, um texto que é de quase 100 anos atrás, né? E a gente hoje já tem outro entendimento, inclusive a respeito do que que o nosso conhecimento, ele parte dele, o conhecimento científico, vem dessa herança de uma ciência eurocêntrica, hegemônica, né, de homens brancos, enfim, e a gente agora está começando a pensar, a valorizar outros saberes, então, eu achei extremamente relevante, assim, me chamou a atenção na hora que eu li esse trecho, eu trouxe, porque quando eu li, eu fiquei pensando assim, é difícil também, né, para quem só tem que pensar em trabalhar, colocar comida na mesa, às vezes tem que, né, tem toda a dificuldade de ter acesso ao básico, para poder, um mínimo de condições dignas, assim, para viver, enquanto outras, enfim, quando ele trata das classes abastadas ali, né, ter o acesso a criança brincar, o usufruto de lazer, foi mais nesse sentido, né, desses direitos, assim, que são violados, assim, muitas vezes de crianças que estão numa situação de vulnerabilidade. Mas isso não significa que não ocorra um mecanismo de processo de imaginação criativa, inclusive é uma coisa até a ser pensada, né? Ela ocorre de outra forma, mesmo nesse meio de escassez, de carência, eu digo material, que as pessoas resistem, né? E têm os seus modos de resistir e existir. E era isso também, não sei se é por aí, ela me fez pensar e achei bem legal. Assim. Bem legal mesmo. Ai, Paula, é você que fala, meu cara. O meu telefone está dando uma pane aqui. Mas, não, Bruna, eu achei bem pertinente, assim, me fez, como eu falei, né, aí no chat, eu me senti muito
muito inquieta, né? Eu gosto muito de estudar Vygotsky, e eu trago ele até para... Eu sou mestre em educação pela UNB, né? E eu trago o Vygotsky também para tratar a questão racial, sabe? Eu também uso essa questão, ele também para isso. E aí é muito interessante essa questão quando você trouxe, né, esse trecho, porque assim, eu fui empregada doméstica por 10 anos, tá? E aí, um dos embates com a minha antiga patroa, né, é que eu descobri na casa dela o quanto que eu gostava de ler, né? Eu descobri, enquanto empregada doméstica, que eu queria ser educadora, porque eu fui cuidar do filho dela, ele tinha 15 dias, e eu, quando saí de lá, né, no meu segundo ano de faculdade, ele estava com 10 anos. Né? Então, eu cuidei de uma criança por 10 anos e ele tinha problema com a alfabetização e eu descobri que eu gostava de educar porque eu gostava de dar aula para ele. Né? E as minhas amigas também, que eram empregadas domésticas, que não sabiam ler nem escrever, eu ajudei também na alfabetização delas. E aí, essa questão do acesso à cultura sempre foi uma coisa que me inquietou, porque a minha ex-patroa hoje, né, com a leitura, com o conhecimento, né, que eu acho que a gente tem que sempre unir, né, a questão da praxis, né, a questão da teoria com a prática. Por quê? Foi quando eu comecei a estudar que eu vi que algumas questões que eu passava eram questões de racismo, de preconceito. Por quê? Eu descobri Monet na época, né, que ela tinha um acervo de arte, e eu me apaixonei por Monet. E aí, uma vez, ela queria me impedir de ir a uma exposição que estava acontecendo no Museu de Belas Artes do Rio, sabe? Porque ela queria entender por que eu queria ir naquela exposição, porque aquilo não fazia parte do meu mundo, do que eu vivia. Ela me perguntou: mas, Janaína, por que você não pode trabalhar nesse sábado? Porque eu trabalhava sábado sim, sábado não. E um sábado que eu queria, que era o último sábado da exposição, ela queria que eu trocasse. E eu falei, não, é o último final de semana dessa exposição e eu quero ir. Ela, mas você não sabe nem outra língua, você não sabe. E aí aquilo me incomodou tanto porque eu me apaixonei com os livros dela, entendeu? E isso aconteceu também com uma peça de Shakespeare, que ela brigou comigo porque eu consegui um ingresso, tá, para ir no CCBB ver Macbeth, a peça, né? E ela, como professora de literatura inglesa comparada na UERJ, ela tinha tentado ir com os alunos dela e não tinha conseguido. E eu nem sabia que ela tinha tentado conseguir ir nessa peça. E aí ela ficou danada da vida e perguntando para mim por que eu tinha tanto interesse de coisas de cultura que é longe da minha realidade, entende? E aquilo me marcou. Desculpa, gente. E aquilo me marcou demais. Por que eu não posso? Por que eu não posso ter acesso a isso que eu nunca tinha visto, mas eu me apaixonei, né? Descobri um novo. Então, quando você começou a falar sobre isso, e aí vem as inquietações, né, de como professora, sou professora da rede de Lusiânia, de uma classe especial, e que é tão difícil, né? Porque é um município muito pobre, tudo assim de valorização para a educação. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, e se esses meus alunos, que eu acho eles tão incríveis, eles não tiverem acesso a essa cultura, tá? Porque são crianças pobres e ainda têm alguns transtornos e deficiências, e eu luto tanto para a criatividade deles. A minha aula é quase toda lúdica, é quase toda puxando para a criatividade, para a imaginação, puxando para eles para alfabetizar de uma maneira mais gostosa, não é gostosa não é a palavra, mais suave, sabe? Mais suave, né? E
E aí, quando eu levo para eles MPB, a gente às vezes faz uma aula de pintura no papelão, né? Com tintas doadas. E aí eu coloco Caetano para eles, coloco Djavan, mas também coloco o sertanejo que eles estão acostumados a escutar, entendeu? Aquele funk sem palavrão, um sambinha, sabe? Para eles conhecerem tudo. E aí eu fiquei pensando nos meus alunos também, sabe? Não só nos meus filhos. Então, Bruna, foi fantástica a sua colocação, porque quando eu li o livro, eu também fiquei pensando nessas questões e foi bom você trazer. E eu achei importante a gente discutir também nesse contexto social. É isso. Ai, parabéns, Paula. As tuas palavras assim são uma doçura para nós todos, é isso mesmo. Ainda mais que você trabalha com ludicidade, trabalha com a criança, com o lúdico, sabe, é coisa que a gente nunca mais esquece. Um professor que nos faz sonhar, um professor que nos leva para outros mundos, que nos tira do lugar comum, que faz com que a gente possa transformar o mundo à nossa volta. Mas como a professora mesmo falou, a professora Maria Sara também disse, e a Bruna foi muito bonito nisso que você está colocando, sempre retomando sobre a importância dos direitos de apropriação, do direito de apropriação da cultura, de valorização de cada espaço e que esses espaços sejam abertos a todos. É uma grande dificuldade em vários lugares, inclusive para uma professora da UERJ, que não reconhece os esforços que ela mesma pretende na pessoa que ela confia o filho. É engraçadíssimo e trágico isso. Mas como que é transformador, como é transformador. Como você consegue, então, perceber como que o Vygotsky ensina isso. É a história que no livro está lá, da águia e do corvo, não sei se vocês viram, do Pushkin. É um grande barato ler Pushkin, já que você gosta de leitura, Pushkin é um grande barato. Ele coloca todas essas ações de associação e dissociação, explicitando acontecimentos, ideias e pensamentos através do lúdico, da contação de história. É como você, se tiver a oportunidade de ler, não só o Catulo da Paixão Cearense, mas eu sugiro o Patativa do Assaré. É impressionante, tem uma piada, até vou contar para vocês levarem para casa. O Patativa ficou doente. O Patativa do Assaré estava doente, ele foi para o Rio de Janeiro. E ele estava deitadinho na cama dele lá, mas antes de ele chegar lá no hospital lá para se tratar, ele passou na frente de uma livraria e viu um texto do Padre Vieira, outro cara também importante para a leitura. Ele olhou aquele livro e ficou assim, assoberbado, assim, pensando, porque o nome do livro era O Homem e o Burro. E aquilo encasquetou a cabeça dele e ele foi para o hospital. E lá no hospital ele começou a pensar a respeito do homem e o burro. Meu Deus, como esse padre é inteligente. Realmente, o burro não se mexe porque não quer carregar peso a mais. O burro é dono da verdade dele, da confiança que ele tem em si mesmo. Meu Deus, como o homem é burro! Essas coisas todas que são lindas do Patativa do Assaré vão preenchendo os nossos pensamentos de, de sentidos dessa transformação, da associação com as coisas reais e a dissociação e a transformação dissociativa disso em outras parábolas e outros pensamentos. É isso que o Patativa é. Um homem que não teve acesso a quase nada, foi um grande escritor brasileiro. É ainda, considerado um dos mais importantes. Bom, isso que você falou é magnífico. Eu acho que a gente tem aqui um exemplo bastante forte das experiências vividas. E se você aí tiver uma outra vivência e quer contribuir com o nosso debate, é legal participar mesmo, porque este é o assunto do tema. O tema hoje é justamente isso, a imaginação e a criatividade. Como que nós chegamos a isso? Como que o ambiente nos fornece essa possibilidade? Como que um professor pode empoderar as nossas crianças e fazê-las se transformarem nelas mesmas,
em valores e conhecimentos e aprendizados. Você tem uma sugestão? Você tem algo a dizer? Nós estamos fazendo essa atividade das leituras de Vygotsky para a gente conversar mais, para a gente saber mais de nós mesmos e também para nós aprendermos juntos. Vamos lá. Quem que vai falar agora? Hoje... Acho que deu nosso tempo. Ali tá ali quietinha, mas já deu tempo. Deu, prof, mas a Carla levantou a mão, será que dá para ela fazer um comentário? Quem que vai fazer, antes da Carla comentar, quem vai fazer o próximo capítulo, que é sobre adolescência? O próximo, no dia 8, vão ser 2 capítulos discutidos, prof. Vai ser a imaginação da criança e do adolescente e os suplícios da criação, tá? E já temos pessoas? Sim, nesse dia é a Natália, o Iago, a Luciana, a Suzy e a Carla. Tá ótimo. Então vamos lá, Carla. Eu lembrei de... Boa noite, pessoal. Boa noite, professor, que gosta de ouvir histórias. Então, eu lembrei da minha infância. Eu estava no jardim de infância e eu tinha a tia Aliette, que era uma tia de longe, parente, né? E ela olhava para mim e falava: o que você vai ser quando crescer? Eu era assim, a classe mais simples da área ali, e tinha filhos de farmacêutico, médico, e daí ela falava: você não pode ser engenheira, você não pode ser médica, você não pode ser farmacêutica, você tem que ser algo mais... Ela queria, assim, passar que eu não teria condições de estudar pela minha condição do momento. E hoje eu lembrei da história da Paula, né? E eu me considero uma inspiração para os meus alunos. A gente fez uma storytelling e eu gravei até tá no YouTube, a menina do mangue, né? Eu sou de Antonina, então eu nasci na beira do mangue e eu consegui estudar. Pena que essa minha tia Liette não é mais viva. Mas, assim, eu lutei, consegui, né? Também fiz o mestrado, agora estou no doutorado, e eu faço isso como uma inspiração para os meus alunos. A gente chega na escola no ambiente social, né, de carro, eu tenho a minha própria casa, mas eu explico muito a minha história, da onde eu vim, para eles, que eles podem ser tudo o que eles querem na vida, né? Então, eu acho que o professor, numa sala de aula, como a professora falou na aula passada, a professora Sara, que eu não esqueci também, primeiro você vai construir algo pelo coração, depois pela tecnologia, pela especialidade. Então, isso acho que é uma coisa que me traz, que me move, e isso que eu tento passar no dia a dia para os meus alunos também, né? De onde que eu vim, onde que eles podem chegar, contando a minha história, né? Na minha simplicidade, e tentando motivá-los para mudar de vida, né? Que a gente tem uma situação um pouquinho difícil no dia a dia aqui. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Mas que lindo que você falou. Parabéns, parabéns a todos, sabe? Eu estou muito emocionado hoje, acho que não sei se vai chover, mas é que as falas que a Bruna trouxe, todo esse texto, me moveu bastante a pensar a importância do educador. A importância de nós nos unirmos mais, nos amarmos mais, nos conhecermos melhor e nos sentirmos pessoas mais dignas. Tudo que os professores dizem, também disseram a mim e a muitas outras pessoas. Até que um dia eu perdi a paciência e escrevi o jornal do colégio, um colégio rico. Primeiro fui para o colégio riquíssimo. Depois me colocaram no colégio de aplicação, que era para pessoas que não teriam competências. Daí depois me colocaram no colégio rico de novo. E diziam: não, esse aí... Meus amigos apresentavam suas notas, e diziam: no meu jardim só tem rosas azuis. Eu falei: que jardim sonso o teu? O meu não tem todas as cores. Tem até preto, amarelo, vermelho. Azul também tem. E você não, você é só azul. Você é um menino obediente para a sua vida. E eu fiquei com tanta raiva disso que escrevi, fiz um jornal. E fiz meu pai redator. Ele ficava apavorado. Fiz meu irmão ser o desenhista do jornal. E fui capturar histórias.
E eles me obrigaram a fazer entrevista com o prefeito. Eu fui falar com o prefeito. Me desafiaram. Hoje eu tenho mais de 100 livros publicados, mas eles são aí jogados ao léu, porque eu não tenho grandes preocupações sobre o que eu escrevo, mas sobre o que eu falo eu tenho. Sobre com quem eu falo eu tenho muito mais. E por que eu falo? Quando eu leio Vygotsky, eu me emociono, e eu fico... Agora inventei de traduzir Vygotsky, porque a leitura de Vygotsky me atrai muito, e saber que há pessoas interessadas, assim como eu. Claro que eu sou um pouco mais exagerado, porque eu ainda estou na primeira infância. Eu exagero o meu mundo, vou associando e dissociando. E eu quero fazer isso. E já estou traduzindo também, pensei em traduzir o Ribot do francês para o português, mas eu fiquei com preguiça porque o Vygotsky me atraiu mais, me moveu mais, me emocionou mais. E ainda mais porque ele usa o próprio Ribot. Mas tudo que não está às nossas mãos, ao nosso encontro, é uma falta do Estado. Eu não falo de governo, porque governo acontece que, como diz o Michel Serret, diz assim que nós não sabemos para onde vamos mais depois da Revolução Francesa, porque aquele que nos governa nos abandonou na barca. E, vez e outra, retoma apavorado sobre o que se foi perdido e o que foi encontrado. Mas eu posso dizer para vocês que é um dever de Estado, um pensamento republicano, né? Eu não estou dizendo de outra maneira, que nós tenhamos esse direito. E ainda mais porque a tua professora, o meu professor, os teus professores e muitos do nosso lado não sabem, mas nós temos a escola pública e gratuita. E é um dever do Estado mantê-la. E as pessoas, como é que você vai ser isso se você não tem acesso? Se você é uma pessoa pobrezinha, como é que você não vai ter acesso? Vai ter acesso, sim. Quando eu fui dar aula de teatro no bairro, eu poderia ter levado tudo que eu aprendi de tradicional do teatro. Não, eu levei expressão corporal, criatividade grupal, levei Manuel Bandeira, levei Souls Andrade, que ninguém sabe quem é aqui, ou talvez alguém saiba. Levei Souls Andrade, o Gués Errante. Eu levei e vi os jovens saltando por cima de muro, declamando o Manuel Bandeira. E eles não podiam ir para estúdio de gravação, eu levei. Não podiam criar música, coloquei um piano lá e tocamos as músicas do Manuel Bandeira, criamos músicas. É um dever do Estado oferecer todos os direitos, para que esses direitos se transformem em deveres pessoais de ética e valores de escolha. As escolhas são construídas quanto mais nos estão à mão o direito de nos manifestarmos. Quanto há direito, nós temos ética. Porque o dever é apenas a reflexão do conhecimento dado, do direito adquirido, para nos expressarmos. E é o que o Vygotsky está falando, que o marxismo como um todo explica, e que outros também liberais também pensam da mesma forma. Mas que aí está. Eu estou muito grato hoje e desabafei, viu? Desculpa, eu precisava falar. Obrigado. Eu acho que nós terminamos por hoje, não é? Nos veremos na próxima quarta-feira. Thalita, vai, fala aí. Acho que nós terminamos e na próxima. Então, assim que eu tiver lá o YouTube com a gravação, eu mando para a Thalita, ela compartilha com todos vocês, ok? Importante também que as pessoas não cheguem muito atrasadas, né? Porque eu fico aqui autorizando e daí realmente é ruim para quem está expondo, né?